2 Timóteo 3, 14 a 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é suficiente para as nossas vidas. Pedimos a Ti, ó Deus, que fale mais uma vez ao nosso coração. E que, ao ouvirmos a Tua voz, que nós possamos responder de forma positiva ao que o Senhor requer de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, portanto, a Deus, a uma vida de obediência ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, dia 31 de outubro, próxima terça-feira, a Reforma Protestante vai completar os seus 500 anos. E as igrejas mundo afora estão comemorando essa data, porque de fato a Reforma foi muito importante para não apenas as nossas vidas, mas para o mundo inteiro. E a Reforma, ela não foi um mero movimento religioso. A Reforma não foi apenas ajustar algumas coisas com relação ao culto e à vida de adoração a Deus. Ela não aconteceu apenas para isso. A Reforma, ela foi, sobretudo, a reforma da vida. Os reformadores entenderam que precisava reformar também a vida, e reformando a vida, todas as áreas da nossa vida e dos nossos relacionamentos seriam também alterados pela reforma. Nesse sentido, então, a Reforma Protestante, ela teve implicações no campo social, econômico, cultural. A Reforma, ela proporcionou a leitura das Escrituras na língua do povo, proporcionou também a criação de escolas públicas. A Reforma proporcionou também o envolvimento e a participação dos cristãos na política e também na cultura. Proporcionou a melhoria da economia. Então, a Reforma, ela foi muito importante, muito significativa, e os seus efeitos repercutiram por todo o mundo. Mas a questão é, e agora? Depois de 500 anos. Inclusive, esse foi o tema do Congresso da Fé Reformada em Goiânia. 500 anos da Reforma. E agora? Qual é a relevância da Reforma para a nossa vida? E o que nós vamos fazer aos próximos 500 anos? Qual será o legado que nós deixaremos para a próxima geração do ponto de vista da fé, do ponto de vista do nosso chamado para sermos servos de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, no trabalho, enfim, nos nossos relacionamentos e nas áreas de nossa vida. Como nós vamos agir daqui para frente? Eu penso que o nosso desafio é o de permanecermos firmes e fiéis aos ensinamentos que recebemos até agora. É isso que Paulo, então, está ensinando para Timóteo aqui. E a orientação de Paulo a Timóteo é: permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste.
Quando nós olhamos aqui, então, para as Escrituras, Paulo está falando acerca do abandono na fé. Esse era um dos problemas dos seus dias. E Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo na sua segunda prisão, quando ele estava em Roma. O capítulo 1, versículo 16, e o capítulo 2, versículo de número 9, Paulo fala das suas algemas. Ele estava preso. No primeiro momento, quando ele escreve 1 Timóteo e Tito, ele havia sido libertado da prisão, então escreveu essa carta, mas agora ele está preso. E tudo indica que Paulo está preso novamente por causa da perseguição de Nero aos cristãos. E o apóstolo, nessa ocasião, não será liberto, e ele sabe disso. Então, no capítulo de número 4, versículo de número 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo escreve essa segunda carta agora, sabendo que vai morrer. Ele escreve no fim da sua vida. E ele está escrevendo para Timóteo, seu filho amado na fé. Paulo, então, está instruindo a Timóteo, e ele registra agora um dos problemas com os quais ele se depara, que é o abandono da fé por parte de alguns. Por causa do medo das perseguições, algumas pessoas estão abandonando a fé. Paulo sabe que Timóteo está consciente disso, por isso ele lhe diz, no capítulo de número 1, versículo 15, estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. A perseguição que se levanta contra a igreja faz com que algumas pessoas abandonem a fé. E ele diz, todos me abandonaram. E ele cita aqui dois desses personagens. Mas as pessoas não estão abandonando a fé apenas por causa das perseguições, apenas por causa das dificuldades. As pessoas também estão abandonando a fé por causa do apego ao presente século, como é o caso de Demas. E Paulo, então, no capítulo 4, verso 10, diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Veja como Paulo está lidando com alguns problemas de abandono da fé. Mas há também as dificuldades culturais que formam pessoas egoístas, avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Capítulo 3, os versículos 2 a 4. Sem falar também nos enganadores que entravam sorrateiramente nas casas e levavam mulherinhas carregadas de pecado. Capítulo 3, versículo de número 6. Diante dessa situação toda de perseguição, de apego ao mundo, de resistência à verdade, de engano religioso, algumas pessoas estão abandonando a fé e não estão mais se firmando no caminho do Senhor. Esses problemas são apenas alguns. O tempo de Paulo e Timóteo, então, está ciente desses problemas. Eles também estão presentes nos nossos dias. Talvez com um rótulo diferente, mas eles estão presentes no nosso tempo. É por isso que quando nós olhamos para o nosso contexto, nós também nos deparamos com o abandono da fé em nossos dias. Vivemos diante do abandono da fé, dias de incerteza, insegurança, instabilidade no que diz respeito às verdades bíblicas e suas doutrinas. Levanta-se diante de nós uma perseguição ideológica que tem provocado uma intensa confusão na cabeça de muita gente de fé. Tem muita gente confusa, tem muita gente com insegurança quanto a muitas situações e muitos temas dos nossos dias. O contexto no qual vivemos atualmente persegue a verdade absoluta da palavra de Deus. O contexto atual seduz pela cultura
e pela sutileza de suas mentiras travestidas de verdades. Isso tem enganado muita gente, tem tirado muita gente da igreja. Não é à toa que 70% dos jovens estão abandonando a igreja entre 16 e 22 anos. Não é à toa que muita gente tem sido enganada pelas mentiras e pelos enganos desse mundo. Diga-se de passagem que entre essas mentiras está a que diz que o que importa é o amor. O que importa é ser feliz, é sentir-se bem. É isso que vale e é isso que, afinal de contas, importa. As outras coisas fica de lado. Desde que você sinta-se amado ou ame alguém, não importa de que sexo seja, desde que você se sinta bem, não importa em qual ambiente você esteja, é isso que vale e é isso que importa. As pessoas estão abandonando a fé porque também não estão firmadas na palavra de Deus. Há uma negligência e um desinteresse crescente em relação à palavra de Deus em nossos dias. Pessoas que cresceram, às vezes, na igreja, mas que não estão firmadas na palavra de Deus, em algum momento elas acabam abandonando a fé. Quando são seduzidas e enganadas por esse mundo. Outros abandonam a fé porque as coisas desse mundo acabam sufocando o aprendizado que ele recebeu. Ele foi ensinado, foi instruído, mas as coisas, os ensinamentos, as ideologias deste mundo acabam sufocando, abafando os ensinamentos que ele recebeu da palavra de Deus. E quando pensa que não, ele já se foi. Ele não quer mais compromisso, envolvimento com a igreja e acaba abandonando a fé. Não obstante esse fato, uma elevada e acentuada resistência à verdade vigora em nossos dias. Como alguém bem disse ao observar o tempo em que vivemos, estamos diante de uma cultura plástica. Não há solidez e não há firmeza nas coisas. Isso também acontece no campo da fé. As pessoas mudam muito rápido de opinião, como mudam de roupa. As pessoas não estão mais firmadas nos ensinamentos que receberam da igreja, da palavra de Deus e também de suas famílias. Quando olhamos para o texto que lemos, vimos claramente que Paulo está encorajando Timóteo à permanência na fé. Paulo encoraja Timóteo a permanecer fiel em seus deveres. Isso está registrado no capítulo 1, versículo de número 6. A manter-se apegado à sã doutrina, capítulo 1, versículos 13 a 14. A evitar o erro, capítulo 2, versículos 15 a 18. E a aceitar a perseguição por causa do Evangelho, capítulo 2, os versículos 3 a 4. E no capítulo 3, do versos 10 até o versículo de número 12. Ele também instrui e encoraja Timóteo a depositar sua confiança na Escritura e a pregá-la implacavelmente, 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos que lemos, até o capítulo 4, versículo de número 5. Paulo, então, aponta e motiva Timóteo, mostrando para Timóteo qual é a causa dele permanecer firme nesses ensinamentos que ele recebeu de sua mãe e de sua avó. Quando Paulo fala e ele instrui Timóteo a permanecer fiel aos ensinamentos que ele recebeu, ele está falando do caráter dessas pessoas que o ensinaram, e que o ensinaram na tradição das Escrituras. A sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, e também o próprio Paulo passou parte do seu ministério instruindo a Timóteo. E aqui Paulo faz uma coisa bastante interessante. Ele submete a tradição às Escrituras. E então Paulo aponta o motivo pelo qual Timóteo deve permanecer firme na fé. Paulo aponta para a Escritura. E ele então diz que a palavra de Deus é inspirada, toda ela é inspirada. Quando Paulo chama a atenção de Timóteo para permanecer e olhar para a palavra de Deus, permanecer na fé, entendendo que a palavra de Deus é inspirada, Paulo está falando a respeito do poder da palavra de Deus.
porque ela provém de Deus, ela é poderosa. É importante entendermos que a palavra de Deus procede diretamente de Deus. O termo inspirado aqui significa que ela foi soprada por Deus. Por isso ela é inerrante, ela é infalível e ela é também suficiente, ela procede de Deus. Num contexto de engano, num contexto de mentira, num contexto onde as pessoas estão abandonando a fé, Paulo encoraja Timóteo a permanecer na fé por causa da palavra de Deus, dizendo que ela procede de Deus, que ela tem uma origem divina e que, portanto, ela é poderosa. Quando nós entendemos isso, meus queridos irmãos, nós entendemos que o mundo veio à existência por causa do poder da palavra de Deus. Os atos criadores de Deus estão todos associados ao poder de sua palavra. Não existe nenhum ato criador de Deus dissociado de sua palavra. Todos os atos criadores de Deus estão associados à palavra do Senhor. É preciso dizer que por meio do poder de sua palavra, Deus também guia, conduz, direciona e determina o curso da história. Todas as coisas estão atreladas à palavra de Deus. Inclusive o governo e o sustento do universo estão firmados com base na palavra de Deus. Deus governa e sustenta esse mundo pelo poder da sua palavra. Deus também governa o curso da história e dirige o curso da nossa vida com base no poder da sua palavra. Não se trata, portanto, de uma simples comunicação de conteúdo, mas de um grande poder que emana de Deus, que traz vida, que traz consolo, que traz alento e que traz orientação para as nossas vidas. Deus tem todas as coisas debaixo do governo seu, pelo poder da sua palavra. Em Romanos, capítulo 4, versículo de número 17, diz que ele chama todas as coisas à existência pelo poder de sua palavra. No Salmo 147, os versículos 15 a 18 diz: ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste o seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Paulo, então, está encorajando Timóteo a permanecer firme na fé. E a razão para isso é que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela procede do próprio Deus e, portanto, ela é poderosa. Quando Paulo também fala da utilidade da palavra de Deus, nós precisamos entender que essa palavra, ela é normativa, portanto, ela é autoritativa sobre as nossas vidas. É importante entender isso aqui, que por isso é que ela é para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não há como negociar a obediência à palavra de Deus. Ela é autoritativa e essa autoridade da palavra de Deus, ela é suprema. Ela está acima de qualquer valor que a contrarie. Ela está acima de qualquer cultura que não esteja de acordo com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Ela está acima de costumes e de valores que nós cultivamos. Por isso é que nós precisamos ajustar a nossa vida a tudo aquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós. Porque ela é normativa. Portanto, autoridade máxima e suprema sobre a vida de cada um de nós. É por isso que nós afirmamos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para nós. Mas também Paulo fala da finalidade da palavra de Deus. E quanto à finalidade, Paulo aponta no texto que essa palavra ela é formativa. Aqui um aspecto interessante, e o aspecto interessante aqui é que, diante da palavra de Deus, nós nos vemos naquela situação progressiva. Veja aí, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa para o serviço. A palavra de Deus, ela nos direciona quanto aos nossos relacionamentos, quanto à forma correta de nós nos envolvermos e de nos engajarmos nas coisas deste mundo, na cultura, na política, na economia. Todas essas coisas nós somos orientados com base na palavra de Deus. Ela, portanto, é formativa e direciona as nossas vidas para que possamos servir a Deus em toda e qualquer área de nossa vida. É importante entender que a reforma, ela resgatou a questão da vocação, no sentido de que todas as vocações são dadas por Deus e elas estão em pé de igualdade. Não existe nenhuma vocação que seja mais elevada do que outra. Mas Deus nos chama para servi-lo e glorificá-lo através da vocação que Ele nos deu. Portanto, o médico deve exercer a medicina e o seu exercício como médico para a glória de Deus, o professor para a glória de Deus, o policial para a glória de Deus, o pastor para a glória de Deus, o aluno para a glória de Deus, o engraxate fazer isso para a glória de Deus, o tapeceiro fazer isso para a glória de Deus. E a palavra de Deus que nos orienta no nosso serviço que devemos prestar ao Senhor. Diante dessas verdades, você e eu, nós somos desafiados à firmeza na fé. Ao olharmos para a palavra de Deus e para esse mundo no qual vivemos, percebemos claramente que Deus nos encoraja, por meio de sua palavra, a firmeza na fé, a sermos constantes, a perseverarmos, a continuarmos nessa jornada. Esse mundo é flexível, plástico, superficial e confuso, mas em meio a todas essas questões, nós nos valemos dos valores da palavra de Deus e permanecemos nela firmados para sermos fiéis ao Senhor. Portanto, se faz necessário que tenhamos nossas convicções firmadas e forjadas pela palavra de Deus. Faz toda a diferença saber que a palavra de Deus é poderosa, autoritativa, normativa, que ela é a verdade absoluta e que não existe meio termo na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai nos deixar em cima do muro. Ou nós estamos do lado de Deus e de sua palavra, ou nós estamos do lado do mundo, de suas mentiras e dessa cultura perniciosa que nos cerca em nossos dias. Não há meio termo. Nossa obediência a Deus deve estar acima de tudo e de todas as coisas. Ainda que estejamos em desvantagem nesse mundo, nós somos chamados para uma vida de obediência ao nosso Pai. E aqui eu me lembro de uma ilustração do menino e o imperador. O menino que estava sentado ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai. Quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impedia. Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte. O menino educadamente tirou o chapéu e perguntou: o senhor quer que eu desobedeça ao meu pai? O senhor quer que eu seja desobediente para com meu pai? Eu não vou fazer isso. Então, Napoleão disse: me dê 100 homens com essa disposição e eu ganharei qualquer batalha. Ele então resolveu ir por outro caminho em respeito àquele menino. Aquele menino estava determinado a obedecer o seu pai. Mesmo que ele estivesse em desvantagem, mesmo que ele fosse apenas um menino, ele estava disposto a obedecer o seu pai. Eu penso que nós também precisamos ter essa mesma disposição, mesmo sendo um número menor, mesmo estando em desvantagens nesse contexto que nós vivemos, nós precisamos estar dispostos a obedecer ao nosso Pai. A Ele nós devemos a nossa obediência. Meus irmãos, assim somos encorajados pela palavra de Deus a permanecermos firmes em tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a nos posicionarmos nesse mundo, pois o que importa
é que obedeçamos a Deus e não aos homens. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude e que a ação do Espírito Santo nos dê a disposição necessária para permanecermos firmes e fiéis ao nosso Deus. Amém?